Vamos nós? 17ª aula. Feedback e feed forward. Feedback, nós já falamos sobre ele, né, no nosso último encontro, que é uma resposta que o emissor tem a partir da reação que o receptor teve de sua mensagem. Falamos das melhores práticas do feedback, né, reconhecer que o feedback é um processo de avaliação conjunta, aprender a ouvir e receber feedback, mantendo o equilíbrio emocional, aprender a fornecer feedback de forma hábil, gerenciando as emoções, fornecer feedback que estejam na categoria verdade, afeto, né? Não esquecendo o feedback com amor, utilizar as técnicas, elogios, críticas construtivas, encorajamento, desenvolver um plano, né? Um plano de feedback, né? Um plano que esteja na categoria de valorização de crítica, mas crítica construtiva, do encorajamento, desenvolver uma negociação, né? Na verdade, metas, prazos, compromissos mútuos. Você passar uma meta, faça. Não, você passa uma meta, mas você discute essa meta com a sua equipe. Essa meta é possível? É. Não é possível? Por que não é possível? Quais o material? O que está faltando para que essa meta seja possível, né? Então é todo um plano de ação. E, sobretudo, um plano de ação para correção dos pontos que não deu certo, para os pontos que precisa melhorar, né? Isso realmente a gente precisa estar muito atento. E o feed forward eu já falei sobre ele um pouquinho lá, mas nós vamos falar aqui o seguinte, que o feed forward ele vem antes do feedback. Ele pode vir depois também, né? Para construção de um caminho. Ele está relacionado com a capacidade de um líder de oferecer ideias e orientação para os seus liderados. Ele aperfeiçoa as competências dos liderados. Ele foca no presente, né? E no potencial de entrega futura que os indivíduos têm. Aquilo que nós acabamos de falar, né? As metas, mas metas possíveis. E se for impossível, por que está sendo impossível, né? Então, o feed forward, ele está aqui para isso. É como se fosse um caminho, né? Traçar uma estratégia, um caminho de comunicação, de forma que o foco lá no futuro seja alcançado. Com foco no futuro, né? Seja alcançado. O feed forward, ele cria também um ambiente de acolhimento, de positividade, de mais tranquilidade. É uma conversa planejada, você planeja essa conversa. Você trabalha ali essa conversa e criando uma estratégia realmente de comunicação. Diferenciada, não é qualquer comunicação, é uma comunicação clara, efetiva, né? E, sobretudo, mostrar para o indivíduo, mostrar para o colaborador que é possível, sim, executar essas mudanças ou executar essa tarefa, esse planejamento, esse plano, né? É possível. Mostrar para ele de que forma isso é possível. Porque o que se faz muito é apresentar planos mas eu apresentei um plano para o fulano. Mas talvez o caminho, de que forma? Então, feed forward é isso, é você mostrar claramente, né? Que você também esteja aberto a ideias, porque muitas vezes você vai com um plano pré-pronto, né? Façam isso e pronto. Você tem que estar aberto a ouvir também, a ouvir o outro lado, a construir essas ideias juntos, né? Permitir um novo. Muitas vezes você fala, não, o funcionário tem que aceitar tudo aquilo que é novo. Não, nem tudo aquilo que é novo vai de encontro com os pensamentos e os valores daquela equipe. De repente, aquele objetivo não está sendo alcançado porque não foi aceito as ideias da equipe.
né? Não é fazer birrinha um com o outro, mas é entrar realmente no comum acordo, né? E para a psicologia positiva, essas práticas de feedback, né, as melhores práticas que nós já falamos, reconhecer o feedback, composição, avaliação conjunta, tem que ser uma avaliação, um processo de avaliação conjunto. Eu não vou só avaliar você. Nas empresas usam muito aquele negócio, avaliação 360, não estou falando disso ainda, eu estou falando da prática do feedback. Que reconhecer que o feedback é um processo de avaliação conjunta, não é uma coisa isolada, sozinha, à parte, né? Aprender a ouvir, né? Manter o equilíbrio emocional, e nós já falamos isso lá atrás, e está na série também da FGV, de liderança de equipes, né? Tá falando lá quais são as melhores práticas. Nós já falamos na aula passada e recapitulamos nessa. Feed forward, então, resumindo aquilo que eu já acabei de falar, é olhar para frente, é buscar otimizar os potenciais de cada profissional e dessa forma monitorar o processo de desenvolvimento para o futuro. Depois que eu faço isso, aí sim eu tenho condições de oferecer um feedback positivo, né? Porque aí eu não tenho nem que, a pessoa não tem nem que questionar. Por que não deu conta disso ou daquilo? Mas nós olhamos junto lá para frente, nós traçamos esses métodos, né? O método não foi seguido, o que aconteceu? Então, o feed forward, ele é o caminho, vamos dizer assim, que dá uma limpeza para você poder fazer um feedback com justiça realmente, né? É uma estratégia maravilhosa. Então, o feed forward também incentiva o trabalho de equipe de forma a estabelecer vínculos de confiança, né? Criar esse altruísmo, a gratidão, o perdão, né? Pode ajudar a gente a viver uma vida mais feliz. Criando um ambiente de acolhimento, positividade, tranquilidade. Fica tranquilo, fulano, porque essa meta nós vamos alcançar. Nós temos forças, nós temos virtudes para isso. Nós podemos contar um com o outro, né? Uma conversa planejada, bem direitinho. Então, mostrar que tudo é possível, que não é só o apoio, não é só da equipe, mas o gestor está ali também para apoiar, a empresa está ali para apoiar. A outra equipe, que eu dependo muitas vezes, o meu projeto depende de outra equipe, também é uma equipe amiga, vai me apoiar, né? E nisso trabalhando o feedback com amor, com perdão, com dignidade humana, vai dar certo, né? Então, o Feed Forward é uma ferramenta também muito usada, né? Eu entendo que isso é uma forma de, vamos dizer assim, tem um caminho muito sujo, um caminho difícil. O Feed Forward vai na frente, faz toda aquela limpeza, né? Todas as arestas, apara as gramas, apara os cipós, vamos dizer assim, né? E aí vem o projeto. Tudo funciona. E caso exista ainda uma necessidade de melhoria, vem o feedback, para que haja a melhoria, né? Então, o Feed Forward é para incentivar o trabalho de equipe. Ele está aberto a ideias, né? Porque sem a minha ideia sozinha não é suficiente. A ideia é de que pode ajudar o outro e a construir uma ideia melhor. A minha ideia somada com a sua vai ser melhor, né? Então, todas as ideias vai formatando ali, permitindo um novo, acontecer um novo, que é uma ideia aqui, outra ideia aqui, vai somando e vai formando uma ideia nova, melhor e mais positiva, né? E desperta os potenciais, é o momento de despertar o potencial. Muitas vezes tem lá um quietinho lá, que tem um potencial enorme, que está escondidinho, a gente vai despertar isso nele, né? E conhecer os pontos, né, mais fortes, o ponto de comportamento dos dois, tanto do líder como da equipe, os pontos bons, né, que devem ser reconhecidos, devem ser elogiados e valorizados. Tem gente que nem aceita ser elogiado. Não, isso é obrigação. Não, você se esforçou, né? Quem tem esse feed forward para incentivar o trabalho de equipe, esses pontos, quem fala é a professora Linda Bresson,
e é uma grande estudiosa da área, né? Eu separei esses aqui para vocês, dos quais eu concordo plenamente, já trabalhei com isso e vale a pena também essa tentativa da gente aplicar essa ferramenta na equipe. E a psicologia positiva, ela trabalha mais estritamente com todos aqueles pontos positivos, né? E uma estratégia realmente de melhorar a vida, que consta, né, ao altruísmo, a gratidão, o perdão, né? E tudo isso junto pode tornar a nossa vida muito mais satisfatória, muito mais feliz, inclusive no trabalho. Porque isso implica num clima organizacional melhor, nosso clima fica mais ameno. Se todas as pessoas entender as ações do outro, compreender suas dores, seus sofrimentos, a sua necessidade de aprendizado, a sua necessidade de ajuda, né? Então isso isso de ajudar o outro, a gente chama de empatia, a gente colocar isso como se fosse nosso, né? Então isso esses 3 itens, altruísmo, gratidão e perdão, são as fórmulas, vamos dizer assim, básicas para um feed forward e um feedback, assim, de amor realmente, de atenção para com as pessoas. Porque imagina, você tem uma equipe, e essa equipe, existe aquelas pessoas que precisam de melhoria. Então não vão contratar todo mundo bom? Não, existe aquelas pessoas que é bom em determinada área, em determinado item, em determinado assunto. Dentro da meta, existe aquele que vai ajudar, aquele que ajuda nisso, outro ajuda naquilo. Então, se você não entender essas ações, se você quiser fazer tudo sozinho, ou se você não quiser deixar as outras pessoas ajudarem, ou se você não quiser ajudar, porque o fulano sabe, o fulano faz, às vezes ele faz, mas não faz igual você fez, igual você faria, né? Então é a união realmente dessas ações que torna essa inserção da psicologia positiva dentro da equipe, tornando-a realmente positiva. E as ações do líder positivo, né? Nós já falamos muito de líderes positivos. E agora nós adaptamos aqui da psicologia positiva, da estratégia para melhorar a vida, lá do livro da psicologia positiva, né? Uma abordagem científica, prática das qualidades humanas. Então, essas ações do líder para melhorar o trabalho, ela oferecer qualidades e seus talentos aos outros, ajuda no trabalho e nos estudos dos outros. Se eu já sei o suficiente, se eu já faço o suficiente, então vou oferecer minha ajuda. Tem gente que faz sua parte, se dane o resto. O projeto não deu porque o fulano não fez a parte dele. Será por que fulano não fez a parte dele? Será que não está precisando de uma mãozinha minha ali na parte dele, já que eu sei tanto, já que eu resolvi já o meu problema? Porque existe também a gratidão. A gente agradecer a contribuição dos outros. Mas também não é você fazer esperando a gratidão do outro. Porque a gratidão vai vir. Se não vem dele, vem do seu chefe que vai reconhecer, vem do outro, né? Então, é você espalhar realmente o perdão no local de trabalho. Sendo mais emocionalmente equilibrado. Não é você também pegar tudo dos outros e fazer tudo para os outros, porque eu sou boazinha, porque eu espalho perdão para todo mundo. Não, é você ser firme de propósito, mas você também não estender os erros dos outros. Não criticar os erros dos outros, mas sim ajudá-lo a resolver e a perdoar. E a perdoar a si mesmo. Nós vimos isso também, né? Mas é bom a gente bater bastante nessa tecla, porque o perdão, a gratidão, o amor, ele é difícil dentro das empresas. É mais fácil a crítica, formar um ambiente tóxico, do que formar um ambiente saudável. Porque nós somos humanos, né? E os seres humanos, eles tendem a se defender, infelizmente, da mesma maneira que é tratado. Então, nós somos bichos, vamos dizer assim, vira bichos irracional, né? Se a gente não cuidar nessa parte mais positiva dos nossos comportamentos. Fica para reflexão aqui também, naquele livrinho que nós falamos, se você pode anotar aí um período em que suas atitudes diante do feedback, né, anote aí, durante algum período, assim, durante 2 meses eu vou anotar, vou receber os feedbacks e vou anotar aqui,
né? E para ver se bate com as expressões. Aí vou me observar. Qual expressão eu tenho quando eu recebo um feedback? Né? É desespero, de pessimismo? Ah, o fulano falou que eu não sei fazer isso. Aí você fica desesperada. Você, não sei mesmo fazer isso, vou deixar isso para lá. Qual é a sua reação quando você recebe um feedback? Né? Impaciência, cinismo, estranheza social, medo do empregador, né? Outras atitudes que você tem. Muitas vezes você está tão impaciente, você não aguenta a pessoa falando ali no seu ouvido, você não quer nem ouvir o que ela está falando. Não tem tempo para isso. Cinismo, né? Muitas vezes a gente faz uma cara de cinismo, às vezes você solta uma palavra cínica para aquela pessoa, né? Senão você, como assim? Por que essa pessoa está falando isso para mim? Né? Você estranha, você leva isso de uma forma muito chateada com aquilo. Né? Então, anotando isso, aí na nossa próxima aula a gente vai ver sobre as forças e virtudes. E vendo mais profundamente as nossas forças e virtudes, aí a gente vai conseguir trabalhar esse tipo de reflexão negativa que a gente faz quando a gente recebe o feedback. Eu fiz isso comigo mesma também e me adiantou bastante. Eu passei a receber os feedbacks, mesmo quando eles eram muito duros, de forma mais tranquila, de forma mais otimista. Porque eu passei a conhecer a mim mesma e eu sabia quando a pessoa estava enganada em relação a mim. Né? E aí, para isso também existe fórmula para a gente responder para essa pessoa, né? De forma amorosa, de forma mais amena, né? São técnicas do feedback que a gente vai ver naquele e-book que eu falei que a gente vai soltar depois. Recomendação de leitura: tem 8 dicas para realizar um bom feedback com seus liderados. Está em anexo, né? Está lá um texto em anexo, é um artigo. Pode ler que é muito legal. E na nossa próxima aula, como eu já falei, nós vamos ver as mudanças de paradigmas, né, com as nossas forças e as nossas virtudes. Até lá, então, e sunshine. Obrigada por estarem aqui comigo até hoje.